Oi, pessoal, bom dia e bem-vindos à nossa sessão sobre o Work.com no Salesforce Live Brasil. Eu sou a Rejane Giger, da equipe de Engenharia de Soluções, e em conjunto com o Marcelo Mazzotti, mostraremos como vocês podem reabrir de forma segura com o Work.com. Marcelo, agora você pode começar com a apresentação. Vamos fazer uma breve apresentação sobre o que é a solução de Work.com e depois passamos para a demonstração. Obrigado, Regiane. Antes da gente começar, um ponto muito importante. Gente, Salesforce é uma empresa de capital aberto, então, por favor, clientes, possíveis clientes e prospects, tomem decisões de compra baseado naquilo que já é público, naquilo que já está disponível. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os estágios da crise. Então, não é novidade para ninguém que a crise pegou a gente de surpresa. A gente passou ali por um momento de estabilização porque a gente precisava entender o que estava acontecendo, o que a gente tinha que fazer para sobreviver, o que a gente tinha que fazer para estancar, o que a gente tinha que fazer para se proteger. Foi um acontecimento sem precedentes, por isso que a gente teve essa primeira etapa. Agora a gente está no momento de reabertura. Então, uma vez que a gente estancou esse sangramento, como é que a gente reabre, respeitando esse novo contexto, respeitando esse novo normal, e também respeitando os nossos funcionários. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte de reabertura. E claro que a crise trouxe novas oportunidades também. Então, a partir do momento que eu reabri, retomei a minha operação, como é que eu aproveito essas oportunidades para expandir os meus negócios? Vamos falar agora um pouquinho sobre esse momento de reabertura. Uma vez que eu estou reabrindo, eu não posso simplesmente voltar a fazer aquilo que eu já estava fazendo antes. Não dá para eu trazer 100% da minha força de trabalho de volta sem considerar esse novo contexto. Então, o que eu tenho que reavaliar nesse momento? Como é que eu repenso aquilo que eu estava fazendo para respeitar tanto o novo contexto quanto as necessidades especiais de cada um dos meus funcionários? Então, em vez de ter funcionários em todas as baias, vai ser baia sim, baia não, eu vou ter álcool gel, qual vai ser o meu novo protocolo? Vão ter funcionários fisicamente, funcionários trabalhando de home office, enfim. Como é que eu levo tudo isso em consideração para reabrir de forma segura? E aí que o Work.com entra para te ajudar. Então vamos falar agora um pouquinho sobre ele. Então o Work.com vem exatamente para ajudar as empresas a reabrirem de uma forma segura, retomarem esse trabalho aí fisicamente, mas também se reinventarem. Então, é tomar decisões baseadas em dados, entenderem os funcionários, o que é preciso nesse novo momento de crise. Será que eu preciso mudar benefício ou não preciso? Será que eu vou ter pessoas de home office ou não? E claro que, independentemente de toda essa estratégia, eu preciso manter os meus funcionários qualificados, treinados, em um ciclo de aprendizagem contínua. E como é que eu faço isso de uma maneira que engaje a minha força de trabalho? Independentemente se eles estejam ali no escritório fisicamente ou de casa trabalhando. E tudo isso é válido nesse contexto que a gente está passando agora, mas também em um momento de crise futura. Vamos falar agora um pouquinho sobre os módulos do Work.com que a gente vai passar. Tudo começa no coração, na central de comando. Esse é um cockpit para você e a liderança terem uma visão macro do que está acontecendo. Isso vai ajudar vocês a tomarem decisões baseadas em dados. Dados tanto internos, que vão vir dos outros módulos, assim como externos de saúde pública. Mas claro que para você tomar decisões, você precisa entender como é que seus funcionários estão. E aí vem esse segundo módulo da parte da pesquisa. Primeiro, entender se eles estão aptos a voltar, estão com sintomas, não estão com sintomas, se sentem confortáveis, não se sentem confortáveis, como também entender um pouco das necessidades, como eles estão passando por esse momento. Será que eu preciso reavaliar os meus benefícios e dar alguma coisa relacionada a esse momento de crise que a gente está passando? E aí, uma vez que eu decidi reabrir meu escritório de uma forma segura, como é que eu faço todo o planejamento e dimensionamento? Então, se antes eu trazia 100%, será que agora eu não preciso considerar trazer 25%, 50% ou 75% da minha força de trabalho? E claro que também não adianta eu fazer esse dimensionamento, mas também não fazer um escalonamento. Imagina chegar a 75% na empresa, mas todo mundo chegar no mesmo horário, ocupar ali o mesmo elevador, gerar algum tipo de tumulto. Então, também preciso fazer esse escalonamento em dias e horários diferentes. E se, por acaso, eu tiver algum teste positivo,
como é que eu mitigo o impacto disso? Como é que eu rastreio manualmente com quais pessoas esse indivíduo teve contato para mitigar e preservar a segurança dos meus funcionários? E aí a gente falou sobre treinamento. Ali do lado de baixo, no canto esquerdo, a gente tem o My Trailhead, exatamente para ajudar vocês a se manterem a força de trabalho atualizadas, independentemente se eles estão no escritório ou em casa. E aqui vocês conseguem colocar tanto treinamentos relacionados à função desse funcionário, como também treinamentos relacionados a esse momento, como, por exemplo, boas práticas para se trabalhar de casa, ou o novo protocolo para estar presencialmente ali no escritório. E não podia ser diferente. A comunidade é sempre muito importante para Salesforce. Tanto a comunidade, a parte voluntária da gente se entregar, como é que a gente estimula isso nesse momento que a gente tem tantas pessoas precisando, como também a comunidade de parceiros que desenvolvem soluções para fortalecer o nosso ecossistema em cima dessa plataforma da Salesforce. Agora eu vou passar para a Regiane para a gente começar a nossa demonstração e ver alguns desses módulos na prática. Vai lá, Regiane. Obrigada, Marcelo, pela introdução ao Work.com. Agora vamos passar para a demonstração, onde a gente vai ver como essas soluções funcionam e como elas trabalham entre si. Legal? Então, aqui eu vou começar no Command Center. Como o Marcelo comentou, é o coração aqui da solução de Work.com, onde eu tenho todas as informações principais para que a empresa possa reabrir de forma segura. Tá? Então, aqui eu tenho um conjunto de componentes, né, que vão me mostrar, por exemplo, o status dos locais de trabalho. Então, por exemplo, se eles estão abertos, se eles estão fechados, de uma maneira visual, eu consigo acompanhar isso, até para gerenciar toda a minha reabertura. Bem-estar dos funcionários, né, então dos colaboradores, que é o coração de toda a empresa, né, então como eles estão se sentindo, se eles estão disponíveis para voltar ao trabalho, se eles preferem trabalhar remotamente, se eles estão indisponíveis por algum motivo, né, então eu tenho essa visão geral de todos os meus indivíduos, de toda a minha população de colaboradores da minha empresa. Aqui desse outro lado eu vejo todas as tarefas que eu preciso cumprir para que eu possa voltar a reabrir os escritórios, né, os escritórios, as fábricas, ou seja, os estabelecimentos em geral. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer toda a troca de filtros de ar-condicionado de um escritório, de uma fábrica, se eu preciso realizar a desinfecção de sala a cada 2 horas, por exemplo, ou depois de cada reunião, então aqui eu tenho todas essas tarefas e se elas estão sendo cumpridas ou não. Então, todo esse gerenciamento a gente tem aqui nesse cockpit. Além de status por localidade, né? Então, se, por exemplo, eu quero saber se o meu escritório de São Paulo, de Campinas, como está a minha força de trabalho, eu tenho 60% disponível, 50%, eu preciso mover pessoas, de repente, para cobrir alguns turnos, então eu tenho essa visão geral aqui também dentro desse meu cockpit. E bem importante aqui também a gente fazer um acompanhamento através de analytics, de Tableau, de como estão as informações no Brasil e no mundo também. Legal? Então, aqui passando pelo Command Center, a gente vai até o detalhe do funcionário, né? Como que a gente realiza ou traz essas informações para o Command Center. Tudo isso está com o foco no funcionário. Então, a partir dele, né, a partir das informações dele, a partir das informações que ele fornece para a empresa, a gente tem essa visão de como está o funcionamento e a disponibilidade dos funcionários. Então, eu tenho aqui um registro de um funcionário nosso aqui, o Hamilton, que eu tenho os dados cadastrais dele aqui, e eu vou fazer uma pesquisa para ver como que o Hamilton, se ele está disponível para vir trabalhar ou não nesse planejamento de reabertura. Então, eu já havia mandado algumas pesquisas para ele no passado, e isso pode ser feito de forma manual ou automática. Eu vou fazer aqui manual para a gente ver como funciona. Vou enviar uma pesquisa para esse funcionário, para o Hamilton. Então, o que ele vai receber? Seja uma notificação no aplicativo Salesforce dele, seja por e-mail, ele vai receber um link para uma pesquisa que ele vai responder como ele está se sentindo aqui de uma maneira bem fácil e prática, tá? Então, ele vai aqui responder a pesquisa, vai dar o consentimento ali de que ele está fornecendo informações e ele dá o consentimento para que a gente haja em cima dessas informações. E eu tenho aqui sintomas, né? Então, o Hamilton vai dizer aqui se ele está com febre, tosse, falta de ar, ele vai dizer que sim.
e ele vai consentir aqui que essa informação seja disponibilizada para a empresa. A partir desse momento, então, eu tenho um funcionário que reportou que tem sintomas. Ele esteve no escritório, ele teve em contato com outras pessoas nos últimos 14 dias, então eu preciso de uma forma manual, aqui o contact tracing, que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar para vocês, ele é feito de forma manual, ou seja, uma tarefa é criada para o supervisor do Hamilton, gerentes de RH, possam entrar em contato com o Hamilton e fazer esse rastreamento do contato. Então, através de uma ligação, um contato que a gente faça com o Hamilton, eu vou perguntar se ele testou, então ele vai dizer aqui que ele testou positivo, tá? Eu vou avançar aqui e eu vou pegar algumas informações se ele esteve no escritório nos últimos dias, ele vai dizer que teve uns dias atrás, fez uma reunião de 90 minutos com uma funcionária só uma pessoa ele vai reportar. Então, eu estou fazendo o rastreamento manual dos contatos do Hamilton nos últimos dias, tá? Eu poderia aqui coletar também informações de contatos externos, e a partir disso, eu volto até a informação do Hamilton e vou ter essa visão de contact tracing que eu comentei com vocês. Então, quais foram as pessoas com as quais o Hamilton teve contato nos últimos dias? Então, de repente, eu preciso monitorar esses outros funcionários e, de repente, colocá-los para que eles fiquem trabalhando de casa ou isolados por pelo menos 14 dias até que todos aqui estejam aptos a voltar ao trabalho novamente, tá? Então, a gente passou um pouquinho pelo Command Center, vimos informações dos funcionários, pesquisas, né, para ver a situação de cada um, e a gente fechou com um contact tracing, então, fazendo esse rastreamento manual de contatos dentro da empresa, tá? Agora eu vou passar para o Marcelo, que vai continuar com a apresentação aqui, com a demonstração. Marcelo, com você. Obrigado, Regiane. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos próximos 2 módulos. Primeiro módulo de treinamento, com o Trailhead, e depois o módulo de dimensionamento e escalonamento. Começando aqui no Trailhead, Trailhead é uma plataforma de treinamento contínuo e de engajamento. Aqui vocês podem ter tantos treinamentos que já foram desenvolvidos e estão disponíveis pela Salesforce, como vocês também podem colocar treinamentos específicos do negócio de vocês. Isso para que o funcionário possa ficar nesse ciclo de desenvolvimento contínuo, independentemente de onde ele esteja, seja ali no escritório ou na casa dele. Então, pensem que a gente está no momento de reabertura, a gente desenvolveu um protocolo ali para esse momento de retomada das atividades no escritório. Posso criar um treinamento e disponibilizar isso para a minha força de trabalho inteira via a plataforma Trailhead. Um outro exemplo que a gente tem é essa parte de melhores práticas de trabalhar em casa. Então, como é que a gente aplica esse contexto que a gente está vivendo para trazer treinamentos, para trazer essa qualidade de vida também para os nossos funcionários. E tudo isso aqui é feito com gamificação. Então, para cada um desses treinamentos, os funcionários respondem perguntas no final e ganham aí pontos e insígnias por esse engajamento. Essa é a parte de Trailhead. Vamos falar um pouquinho sobre a parte... Perdão, gente, esqueci de uma coisa. Aqui nessa nossa parte de treinamento, mais importante do que simplesmente fazer o treinamento é a gente conseguir fazer esse acompanhamento. Então, aqui a gente também consegue trazer essas informações para a nossa plataforma de work.com. Então, a liderança pode ter acesso a quais treinamentos cada um dos funcionários estão fazendo. Então, a gente consegue fazer um acompanhamento ali, tanto na visão macro, quanto na visão detalhada do funcionário. Vamos agora passar para a nossa parte de dimensionamento. Então, aqui a gente tem o nosso plano de instalação. A gente cadastra quais são os nossos escritórios, então a gente tem ali São Paulo, Campinas, para cada um desses escritórios, qual que é a lotação e qual que vai ser o nosso novo programa de lotação, né? Então, se antes a gente tinha 100%, qual que vai ser a nossa nova capacidade agora? 50%, 75%? Então, a gente precisa fazer esse novo dimensionamento. Ali do lado direito, eu consigo também fazer o cálculo da janela de chegada. Ou seja, se eu coloquei 50% da minha força de trabalho para ir no escritório, não adianta nada 50% chegar no mesmo horário. Eu vou ter algum tipo de tumulto, elevadores lotados. Então, ali eu consigo fazer um escalonamento. E se eu clicar calcular, depois de passar informações como intervalo de chegada, quantidade de elevadores, a plataforma me faz uma sugestão de quantas pessoas devem chegar no intervalo de tempo que eu defini.
E aí, com essas informações, eu crio o meu plano de instalação. Ou seja, eu defino os dias que meus funcionários vão estar lá, qual é a porcentagem de lotação que eu vou receber no meu escritório, qual que é o horário de chegada, então os funcionários começam a chegar às 6 da manhã e terminam de chegar às 8 da manhã, e aí a plataforma vai me fazendo todo esse escalonamento. E aí aqui eu posso colocar informações também como aqueles valores que saíram ali da calculadora. Então, 5 pessoas a cada 15 minutos. E aí, claro que eu preciso respeitar os funcionários. Então, depois de definir esse plano, eu posso mandar uma mensagem para o meu funcionário perguntando, eu preciso de você no escritório nesse ou nesse dia. Quais dias funciona para você? E aí aqui chega, via notificação, via e-mail, uma mensagem para ele responder, e aí ele pode dizer que funciona melhor para ele, dessas opções que a empresa deu. Então aqui a gente está fazendo tanto dimensionamento, quanto escalonamento, quanto respeitando as necessidades de cada um dos nossos funcionários. Tudo isso para quê? Toda essa informação é consolidada ali no nosso calendário de escalonamento, nossa programação de turnos, perdão. Então percebam ali que cada bloquinho amarelo é um turno, eles não estão começando de forma alinhada, então o escalonamento está funcionando, e a plataforma faz isso de uma forma automática, levando em consideração aquele programa que a gente criou, quantas pessoas vão, qual que é o horário que as pessoas começam a chegar, qual que é o horário que os funcionários param de chegar, e faz todo esse escalonamento, a fim da gente respeitar esse novo normal. E, gente, com isso a gente chega aqui ao término da nossa demonstração e ao término da nossa apresentação. Obrigado por acompanharem, fiquem bem e um ótimo evento para todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.